Olá, estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de Geografia? Hoje a nossa aula é de número 16. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então hoje nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Antes de eu dar o tempinho aí para vocês pegarem o material de vocês, vocês já cumpriram todos os nossos combinados? Higienizaram as mãos, organizaram o ambiente em que vocês vão estudar? Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo certinho aí, crianças? Tudo pronto? Então nós vamos começar a nossa aula revisando o que nós vimos na aula anterior. Então acompanhem lá. Na aula anterior aprendemos sobre as características da hidrografia brasileira, com destaque para as bacias hidrográficas. Nós analisamos essa maquete que eu trouxe para vocês, né? E eu destaquei ali o percurso de um rio. E nós vimos que a formação hidrográfica está diretamente ligada à formação de relevo. Também eu trouxe para vocês a ilustração, né, da folha de uma couve que representa as bacias hidrográficas, né? As ramificações ali da couve são representa, né? Ilustra uma bacia hidrográfica. Em seguida, eu trouxe essa imagem para vocês, né, fazerem essa comparação entre a folha da couve e a bacia hidrográfica. E nós vimos que o número 1 é o rio principal, né? E o número 2 são os seus afluentes, que nós temos, né, o rio ele inicia pela nascente e ele deságua, né, no mar, pela foz. Tudo certo, crianças? E em seguida, nós analisamos, né, o mapa do Brasil, das bacias hidrográficas e os principais rios. Nós fizemos o destaque para o estado do Paraná e vimos que no estado do Paraná nós temos 3 bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica do Rio da Prata, bacias litorâneas do Sul e bacias litorâneas do Sudeste. Em seguida, também nós analisamos o mapa das 12 regiões hidrográficas brasileiras, né? Classificado pela ANA, pela Agência Nacional da Água. Estão lembrados? Eu ampliei aquele mapa e a gente viu que no estado do Paraná nós temos o Atlântico Sudeste, o Paraná e o Atlântico Sul, né? As 12 regiões hidrográficas, e aqui no Paraná nós temos 3. Também conversamos um pouco sobre os rios de Planaltos e eu trouxe como exemplo o Rio São Francisco e o Rio Paraná. Também comentamos sobre os rios de planície e eu apresentei Rio Amazonas e o Rio Paraguai. E hoje, na aula 16, nós vamos conversar sobre a hidrografia dos rios brasileiros. Então, vou dar um tempinho para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema.
Tudo certo aí, crianças? Então, dando sequência à aula, eu trouxe uma questão para vocês. A questão é o seguinte: você sabe para que são utilizadas as águas do rio? Ano passado a gente conversou bastante sobre isso, né? E aí eu pergunto para vocês: próximo da onde você mora, tem um rio? Como é a água desse rio? Esse rio ele é limpo ou ele é poluído? Esse rio tem peixes? As pessoas costumam ir pescar nesse rio? Como é? Então, além disso, para onde será que vai, né, as águas desse rio? E como elas são utilizadas? Então, vou dar um tempinho aí, né, para vocês pensarem nessa questão e eu já volto. Tudo certinho aí, crianças? Pensaram? Na aula passada, a gente conversou, né, um pouquinho sobre as bacias hidrográficas, aprendemos, né, o que é uma bacia hidrográfica, quais são as principais regiões da hidrografia. E hoje eu comecei a aula perguntando para vocês sobre como vocês acham que as águas do rio são utilizadas. Eu trouxe algumas imagens para que a gente possa ir conversando e para ver se o seu pensamento é o mesmo pensamento que o meu. Então, olhem a primeira imagem. Para que será que a água está sendo utilizada nessa imagem? Vejam que nessa imagem nós temos pessoas e animais. Então, se você disse que a água é utilizada para a manutenção da vida dos seres humanos e dos animais, você acertou. Muito bem. E agora, a próxima imagem, quem sabe do que se trata? O que vocês acham? Será que é uma indústria? Vamos ver? Então, se você disse que a água é utilizada para processos industriais, você também acertou. Estudos da ANA, da Agência Nacional da Água, revela que os setores, né, de fabricação, os processos industriais, são os que mais utilizam a água. Vejam essa informação que eu trouxe para vocês. Então, litros de água gastos na indústria para produzir. Então, para produzir 1 quilo de couro, é necessário 16,6 mil litros de água. Uma calça jeans, 15 mil litros de água. Uma camiseta de algodão, 3,7 mil litros de água. 1 quilo de papel, 324 litros de água. 1 quilo de malha tingida, 110 litros de água. 1 quilo de aço, 95 litros de água. E 1 litro de gasolina, 10 litros de água. Crianças, vocês imaginavam que para produzir, né, esses produtos a gente utilizaria tanta água assim? Temos que lembrar que é um processo completo, né? Desde quando é extraído a matéria-prima até chegar ao produto final, certo? Mas continuando aqui o nosso pensamento, a questão lá que a professora trouxe para vocês no início da aula.
Para que mais será que a água é utilizada? Vejam essa imagem. Do que se trata essa imagem? Lembram que na aula passada a professora Fran conversou com vocês sobre os rios de Planalto e os rios de planície? Essa imagem aqui, ela vem se referir à geração de energia. Então, a água, ela é utilizada para a geração de energia. E nós sabemos que os rios de Planalto são propícios para isso. Para que a gente conheça, e saiba um pouquinho mais sobre a geração de energia, eu trouxe para vocês um vídeo como funciona a usina hidrelétrica. Vamos assistir o vídeo? Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. E aí, crianças, vocês gostaram do vídeo? Muito bacana, né? Saber de tudo isso. Vocês imaginavam que a energia que chega na casa de vocês chega dessa forma? Vocês viram que vídeo interessante, né? Que tudo que o Zeca e a família dele está fazendo utiliza energia, né? E com certeza são atitudes, hábitos que nós também temos no nosso dia a dia e que a gente nem se dá conta, né, de como é produzida a energia elétrica. Continuando a nossa aula, e essa imagem aqui, para o que será que a água está sendo utilizada? Se você disse produção de alimentos, muito bem, parabéns, isso mesmo. E agora? E essa imagem, lembram do vídeo do Zeca? Que no finalzinho o avô, né, nem imagina que a água que ele está utilizando para irrigar a plantação é a mesma água, né, que passe pela hidrelétrica e faça aí a produção de energia. Certo, crianças? Em seguida, olha lá, e agora? Essa imagem.
O que vocês acham? Se você disse que é transporte de cargas e pessoas, você acertou. Nós vimos também na aula passada que os rios de planície, né, eles são propícios para isso, porque eles são planos, né? E em seguida, nós temos aqui um barquinho, que além, né, de transporte, os rios, a água, ele também é utilizada para pesca, certo, crianças? Olhem a imagem que eu trouxe. E continuando analisando, e agora, o que será que essa imagem nos diz? Se você disse que é abastecimento e saneamento básico, muito bem, você acertou. A água, até chegar à nossa casa, né? Ela pode ser captada, ela vai ser tratada e vai abastecer a nossa casa. E essa imagem que eu trouxe para vocês de uma torneira aberta. Lembram que ano passado a gente conversou muito sobre as águas, sobre a questão, né, da falta de água, da escassez da água? E será que a pessoa que deixou lá a torneira aberta, será que ela está utilizando a água de maneira correta, de maneira consciente? Acho que não, né? Então, agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Atividade 1. Em sua cidade, quais são as formas, né, de utilização da água pelos moradores? E a letra B. Você acha que as pessoas fazem o uso consciente da água? Explique. Então, na letra A, né, você vai colocar aí as questões, né, que a gente levantou desde o início da aula, tá? Não precisa colocar todas. Aí o que você lembrou, o que você pensou. Na questão B, você vai responder sim ou não e vai explicar por que você disse sim ou não para essa questão. Então, um tempinho para vocês copiarem e responderem essa atividade.
aí, crianças, vocês conseguiram responder a atividade? Na letra A gente poderia, né? Vocês poderiam colocar ali questões como utilizar a água para beber, né? Para fazer a higiene, para cozinhar e em relação às outras coisas, né? Que nós falamos. Para a questão B, né, eu acredito que as pessoas estão utilizando a água de forma consciente, né? Nós vemos quantas campanhas, quantas pessoas, né, tentando se conscientizar, reutilizar a água, né? Como assim, professora Fran? Utilizar, né, a água da máquina, reutilizar essa água para lavar as calçadas. Existem muitas questões aí, né, que fazem com que a gente pense que as pessoas estão aí utilizando a água de forma consciente. Agora, crianças, lembrando aqui um pouquinho sobre os rios de planície, né, que nós conversamos na aula passada. Vejam as características que a professora Fran trouxe. Apresentam-se em menor quantidade no Brasil, são usados basicamente para navegação fluvial, no transporte de cargas e pessoas. Certo, crianças? Na aula passada e hoje eu mostrei para vocês, né, o Rio Amazonas, que é um rio muito utilizado para o transporte, né? Aqui nós temos a Bacia Hidrográfica Amazônica. Vocês sabiam que ela não nasce no Brasil?
A bacia hidrográfica amazônica, ela nasce em terras peruanas e ela deságua, né? A foz dela é no Oceano Atlântico, mas a maior extensão, a maior parte do rio Amazonas fica no Brasil, tá? Fica em território brasileiro. Aqui eu trouxe para vocês 3 imagens de rios que são afluentes do rio Amazonas, que é o rio Xingu, o rio Amazonas e o rio Madeira. Vejam que nas 3 imagens nós temos ali, né, representação de embarcações. Em seguida, eu trago para vocês o mapa das principais hidrovias brasileiras. E veja que ali na bacia hidrográfica, né, amazônica, nós temos o Complexo Solimões. Também temos a hidrovia Tocantins-Araguaia. Aqui na região sul, nós temos a hidrovia do Sul. Hidrovia do São Francisco, né, em outra região, hidrovia do Paraguai e hidrovia do Paraná-Tietê. Certo, crianças? Em seguida, eu trago para vocês características dos rios de Planalto. Então, os rios de Planalto, eles têm alto potencial para a geração de energia elétrica, apresentam baixo potencial para a navegação. Por que será que eles apresentam baixo potencial para a navegação, crianças? Porque nós temos muitos, né, desníveis, desde a nascente até a foz, né? Nós temos quedas da água, nós temos vales encaixados, certo? E lembram da imagem que a professora Fran mostrou para vocês? Aqui nós temos, né, o Rio São Francisco e o Canindé de São Francisco. Certo? E na sequência, né, as quedas d'água do Salto de Apucraninha, no Paraná, e o Cânion de Guartelá. Aqui a imagem da geração de energia elétrica. Essa é uma usina hidrelétrica aqui do Paraná, que fica em Salto Caxias. Interessante saber tudo isso, não é, crianças? E continuando a nossa aula, dando sequência à nossa aula, eu trouxe a imagem da usina hidrelétrica de Itaipu. Interessante, né? Vocês já tinham até visto essa imagem, né, na aula no ano passado. Agora, pensando lá no vídeo do Zeca, vocês viram que a energia elétrica, ela não é só produzida através da água, né? Tem outros fatores. Quais são eles? Vamos analisar essa imagem, esse gráfico? Então, olhem lá. A energia, ela pode ser retirada da biomassa, eólica, solar, gás natural, derivados de petróleo, nuclear, carvão e derivados. Mas olhem qual é, né? Qual é a fonte, a maior fonte que a energia é retirada? É a fonte hidráulica, que é da água, né? Que é através das usinas hidrelétricas. E agora, crianças, nós vamos para a nossa atividade 2. Vejam do que se trata. Grande parte da energia elétrica produzida no Brasil é de fonte... está muito fácil, né? Então, eu vou dar um tempinho para vocês analisarem o gráfico e responderem essa questão.
Tudo certinho aí, crianças? Então vamos verificar se vocês acertaram? Se vocês colocaram, né, que grande parte da energia elétrica produzida no Brasil é de fonte hidráulica, vocês estão de parabéns. Se não foi isso, corrige lá e não tem problema, tá? E agora a questão B. E a energia renovável menos utilizada na produção de energia elétrica no Brasil é a... Então, vocês vão analisar ali o gráfico para poder responder essa questão e eu já volto.
Certinho aí, crianças? Então vamos ver? Se você colocou a solar, muito bem, parabéns, vocês estão ligadinhos na aula. E nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre as características da hidrografia brasileira, com destaque para a utilização da água dos rios. E a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!